Shalom, shalom, boa tarde. 12 de Tammuz, 5.784, a contar da criação. 18 de julho de 2024, da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana, seus ensinamentos, e trazendo sempre palavras, ensinamentos, conhecimentos, cada vez mais para que nós possamos atualizar ao nosso monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Estamos no 5º dia da semana, é o 5º dia para o Shabat. Então nós estamos aí na antevéspera de Shabat. Hoje, dia 12 de Tammuz, é um dia muito especial no meio racídico, no meio Rabad, no meio do judaísmo, devido à libertação do sexto Rebbe de Lubavitcher, o Rabi Yosef Yitzhak Schneerson, né, que é o sogro do nosso Rebbe Menachem Mendel, ok? Então, pela graça bendita, vamos ter aí uma palavra sobre o nosso sexto Rebbe, o Rabi Yosef Yitzhak Schneerson, que é o sogro do nosso Rebbe Menachem Mendel. Também nós vamos ter o início das 4 bênçãos que o Eterno mostra através da Torá, sobre Bilã. Bilã queria de todas as formas realmente condenar o povo judeu, mas Deus fez com que saísse dos seus lábios palavras de bênçãos e não de maldição. Dentro desse aspecto, aí uma coisa interessante para nós observarmos, segundo os comentários dos nossos sábios, trocando em miúdos, o que Bilã queria fazer era trazer uma palavra de reprimenda para com o povo judeu, e com isso viria então a condenação, certo? Então os nossos mestres falam assim, Moshe, que tanto ama o seu povo, e Bilã, aquele que tanto odeia o povo judeu. Não seria correto Bilã trazer uma palavra de reprimenda, porque ele traria uma palavra de reprimenda com ódio. Mas, todavia, Moshe é de fato aquele que ama verdadeiramente o povo judeu. Então, simplesmente, Deus fez com que Bilã trouxesse as bênçãos e Moshe trouxesse as reprimendas ao povo, porque a sua reprimenda seria com amor e não com ódio, que era o caso de Bilã, ok? Então, por isso que de Bilã, nós vemos aí ele trazendo bênçãos sobre o povo judeu, e não o que ele queria, né? Ele queria, através do seu ódio, por ele ser um grande antissemita, trazer maldição sobre o povo judeu. Por isso, o ensinamento que fica com essa prática de Bilã é que todos aqueles que odeiam o povo judeu podem lançar, seja qual for a sua maldição contra o povo judeu, nunca vai pegar. Né? Ou seja, as suas maldições, as suas pragas, né? As suas reprimendas e companhia limitada, nunca vão surtir efeito com referência ao povo judeu. Por quê? Porque aqui nós temos Bilã e Moshe. Então aquele que muito odeia o povo judeu, aquele antissemita chamado Bilã, Deus não permitiu ele lançar maldições sobre o povo judeu, não permitiu levantar reprimendas sobre o povo judeu, mas permitiu com que ele somente levasse bênçãos, né, sobre o povo judeu, ok? E Moshe ficou encarregado, por assim dizer, em repreender o povo judeu, porque a sua reprimenda seria em amor, com amor, por amor, e o povo judeu ouviria de uma forma melhor a sua reprimenda, ok? Então, esse é um aspecto sobre
o motivo, entre outros, né, o motivo de Bilã levar bênçãos e não maldições sobre o povo judeu. Ok? Falando sobre agora o nosso sexto Rebbe de Lubavitcher, o Rabi Yosef Yitzhak Sneerson, que foi oficialmente liberado de sua sentença de exílio a Kostroma, no interior da Rússia. A liberdade em si ocorreu no dia 3 de Tammuz, né? E 12 e 13 de Tammuz é celebrado como uma festa da libertação pela comunidade Rabá de Lubavitcher. 12 de Tammuz também é o aniversário do Rabi Yosef Yitzhak. Então, o Rabi ele foi exilado no dia 3 de Tammuz, uma condenação que pesou sobre ele no sentido de 3 anos de exílio. E no dia 12 de Tammuz, né, que corresponde ao ano de 1927, ele foi finalmente posto em liberdade, né, e isso tornou-se motivo de festa. Mas antes de chegarmos ali, ou nesse ponto, né, há uma história com H maiúsculo. Então, antes disso, nós vamos ver, de fato, como que aconteceu ou como sucedeu, né, o nascimento do sexto Rebbe, né, o Rabi Yosef Yitzhak. Então, sobre o seu ensinamento, os nossos mestres trazem para nós que a sua mãe, a Rebetzin Shiterna Sara, então ela conta a sua história com relação ao nascimento do seu filho. Então, abrindo aspas para a Rebetzin Shiterna Sara, onde ela diz o seguinte: estávamos casados há alguns anos e ainda não tínhamos filhos. Eu era muito jovem e estava distante de casa, o que tornava aquilo ainda mais difícil. Certa vez, em Simchat Torah, quando o Kiddush estava sendo feito na casa de meu sogro, o Rebbe Maharash, uma bênção foi recitada para todas as mulheres jovens e idosas que ali se encontravam. Por algum motivo, passaram por mim e não fui abençoada. Naturalmente, isso me magoou. Mais tarde, a omissão fosse reparada, eu também recebesse a minha bênção. Apesar disso, né, o sofrimento permaneceu dentro de mim. Voltei ao meu quarto e fiquei remoendo o fato de ainda não ter filhos. Como estava solitária, o incidente da bênção me fez explodir em lágrimas. Enquanto eu estava chorando, acabei adormecendo e tive um sonho. Eu vi um homem de semblante nobre entrar no meu quarto. Voltou-se para mim e perguntou: minha filha, por que estás chorando? E abri meu coração a ele, que respondeu: não chore, minha filha. Garanto-lhe que dentro de um ano você terá um filho. Cumpra essa condição. Depois da festa, dê 18 rublos em tzedakah, e que seja do seu próprio dinheiro. Assim dizendo, ele desapareceu. Minutos depois, ele voltou na companhia de outros 2 homens. Informou a eles o trato que tinha feito comigo, e eles aqueceram em aprovação. Os 3 deram-me uma bênção e saíram do quarto. Passaram-se horas antes da volta de meu marido, o Rabi Shalom Doveber. Então, o marido da Rebetzin Shiterna Sara era o Rebbe, né, o quinto Rebbe, o Rabi Shalom Doveber, ok? Que apareceu particularmente feliz. Ele estava tão animado que deu uma cambalhota na soleira da casa. Contei-lhe sobre o meu sonho e, sem perder um instante, ele saiu correndo do quarto e foi até o seu pai para contar-lhe o que tinha acontecido. Então, meu sogro
ele chamou-me e pediu-me que lhe relatasse meu sonho com todos os detalhes. Quando terminei a narrativa, meu sogro, o Rebbe Maharaj, disse: o primeiro a visitá-la foi meu pai, o Tzemach Tzedek. Os outros dois eram o segundo Rebbe e o primeiro Rebbe. Ao término da festa, chegou o momento de eu cumprir a condição, fazer a minha tzedakah. Mas como conseguiria a soma de 18 rublos com os meus próprios fundos? Eu tinha um vestido que naquele tempo estava muito na moda, mas que meu sogro não queria que eu usasse. Entrei em contato com uma conhecida que se envolvia em atividades filantrópicas e pedi-lhe que vendesse o vestido para mim. Com o dinheiro que consegui com a venda, doei 18 rublos para a tzedakah. Naquele mesmo ano, meu filho, o sexto Rebbe, que seria posteriormente o Rebbe Rabi Yosef Yitzhak, nasceu. Né? Então, esta, fecha aspas, né, agora para a mãe do sexto Rebbe, a Rebbetzin Shiterna Sara, né, que conta de uma forma resumida a sua experiência antes do nascimento do seu filho, que tornaria-se posteriormente o sexto Rebbe, o Rabi Yosef Yitzhak, ok? Então, esta foi a questão sobre o nascimento do sexto Rebbe, o Rabi Yosef Yitzhak, ok? Agora nós vamos direto para pular no tempo, por assim dizer. Vamos direto, então, para a prisão do sexto Rebbe ali atrás da cortina de ferro, na época, né? Sociedades da União Soviética, né? República da União Soviética, né? Ali na Rússia. Então, pulando a data, então nós vamos lá na frente, onde diz: terça-feira, dia 14 de Sivan, a noite anterior à quarta-feira, 15 de Sivan, do ano 5.687 a contar da criação e da Era Comum, correspondente ao ano 1927. A hora, meia-noite. Somente agora o Rebbe, o Rabi Yosef Yitzhak, tinha concluído a sua última audiência particular em sua residência na rua Marovaia, número 22, em Leningrado. O último visitante tinha entrado às 11 da noite. O Rebbe, cansado e exaurido pelas atividades do dia, ele rezou Arvit e em seguida lavou as mãos para a refeição da noite, né, que fazia com os membros de sua família. Pouco depois da meia-noite, a campainha soou, a porta foi aberta e dois homens entraram ruidosamente na sala de jantar. Somos agentes da GPU, que é o Serviço Secreto de Segurança Russo. Quem é Schneerson e onde está? Os dois agentes da GPU eram Narmanson e Lulav, descendentes de famílias racídicas que tinham mergulhado no abismo do inferno. Significa simplesmente que abandonaram a fé monoteísta com fundamento judaico e abandonaram os ensinamentos aprendidos pela sua família. E enquanto falavam, um destacamento de homens armados entrou também na sala, aos trancos. Sem se deixar intimidar, o Rebbe Yosef Yitzhak dirigiu-se a eles com calma analítica, dizendo: não sei qual Schneerson vocês estão procurando, mas se entram na casa de alguém, presume-se que saibam sua identidade, e todo esse barulho e confusão são desnecessários. Por que tanta algazarra e alarido? Quanto à GPU, nunca a temi, não a temo, e jamais terei medo. Vejam bem a posição do sexto Rebbe, Yosef Yitzhak, diante do sistema. Não mostrou medo. O sistema não pode trazer medo para os monoteístas
com fundamento judaico, sejam judeus, sejam Bnei Noach. E por quê? Porque a nossa emuná e o nosso bitachon, fé e confiança, não está no sistema, e nem naqueles que estão a serviço do sistema, mas sim em Hashem. Sem se deixar intimidar, o Rebbe dirigiu-se a eles com calma, né, e continua dizendo, né, quanto a GPU, nunca a temi, não a temo e nunca terei medo de vocês. Quando ele disse isto, essas palavras pronunciadas com tanta atitude e indiferença penetraram naqueles corações empedernidos e naquele primeiro momento os abalou e eles ficaram sem ação. Contemplaram o Rebbe atônitos, na sala reinava um profundo silêncio. Eles não conseguiam nem continuar falando. Durante 1h30 eles revistaram todos os aposentos da casa do Rebbe, porém logo ficou claro que aquilo não passava de um pretexto. Ou seja, vejam bem que o que você vê na atualidade, o sistema agindo, não é nada novo. Faz parte do sistema de outrora. Entendeu? Mudam-se personagens, mas o sistema em si, ele continua do mesmo jeito. Continua no mesmo estilo. Certo? Seu único objetivo era colocar o Rebbe na prisão, executando assim um julgamento, por assim dizer, que desde o início já estava assinado e selado. Então fizeram um teatrinho para tentar achar alguma coisa que pudesse incriminar o Rebbe. Não acharam nada, mas eles inventam alguma coisa. É assim que o sistema age. Entendeu? É assim que o sistema age. Por isso, a posição do Rebbe, o sexto Rebbe, Yosef Yitzhak, né, quando disse quanto à questão da GPU, né, que é o Serviço Secreto de Segurança naqueles dias russo, né, nunca temi, não temo e nunca temerei, nunca terei medo de vocês, nunca terei medo do sistema. Os meus olhos, a minha confiança não estão em vocês e nem no sistema, estão naquele que criou todas as coisas, que inclusive vocês e o sistema estão submissos a ele. Ou seja, se vocês chegaram até aqui, é porque ele permitiu que vocês chegassem aqui. Caso contrário, não teriam chegado até ali. Entendeu? Quando se trata de emuná e bitachon, quando conhecemos a verdade, por isso que o conhecimento liberta o ser humano. Essa é a realidade. O conhecimento liberta o ser humano. Então o ser humano ele não fica preso no seu, ai, coitadinho de mim, logo comigo foi acontecer isso, ai, pobrezinho de mim. Negativo. Negativo. Entendeu? Então o sistema é bruto, como muitas vezes as pessoas se manifestam. Pô, o sistema é bruto, mas tem alguém que está acima do sistema bruto. E quando nós depositamos nele, em Hashem, o soberano dos mundos, a nossa confiança, tornam-se apenas nada. Simplesmente isso. Então, antes do Rebbe subir no veículo, né, já deram a voz de prisão, não acharam nada, mas você está preso, acabou. Nós vamos levar você preso. Mas qual é a acusação? Não tem acusação, vai preso assim mesmo. Entendeu? Você não está vendo nada novo nos dias atuais, nesses últimos anos. Você não está vendo nada novo. Já aconteceu inúmeras vezes isso daí. E antes do Rebbe subir no veículo, que o levaria à prisão, conhecida como a prisão de Palermo, né? Naqueles dias, né? Toda pessoa que era presa e era dita que ela ia para a infame prisão de Palermo, então significava que aquela pessoa ela iria e não voltaria mais viva. Esse era a fama da prisão de Palermo. Peço licenças, disse o sexto Rebbe, aos seus algozes, os seus opressores e companhia limitada, para colocar o meu tefilim
e poder rezar, se os regulamentos permitirem. Peço que a comida me seja entregue apenas por membros da minha família, né? Ou seja, ele tinha certeza que, entre outros detalhes, além da pureza da alimentação, né, a sua alimentação não estaria envenenada também, entendeu? Aí está na prisão, põe veneno na comida ou algo semelhante ou qualquer outra coisa, né? Aí depois vem aquela famosa notícia, né? O preso escorregou no banheiro, caiu, bateu a cabeça, teve fratura craniana e veio a óbito. Um dos exemplos, ok? Então, você já conhece essa firula aí, né? Então, um dos seus algozes, que era ali, né, o Narmanson e Lulav, que eram aqueles que tinham se entregado, mergulhado, né, no abismo do inferno, que significa desvio total da fé monoteísta. Então, Narmanson respondeu a Rebbe: sim, pode levar consigo tefilim, livros, lápis e papel, não tem problema. Dou-lhe minha palavra de que ninguém o impedirá de rezar, ler ou escrever. Antes do final do dia, será trazido de volta para a sua casa. Aqueles que estão no serviço do mal, o que eles mais fazem é gerar mentiras. Antes do final do dia você voltará para casa. E não voltou para casa, né? É uma fábrica de mentiras. O sistema é uma fábrica de mentiras. Está entendendo? Então, por isso, você não pode dar crédito àqueles que estão a serviço do sistema, que de repente aparece aí uma bombástica notícia que vem do sistema. Quando fala isso, você pode ter certeza, essa bombástica de notícia é mais uma grande mentira provocada pelo próprio sistema, entendeu? Então, o propósito de mantê-lo na prisão é apenas para fazer algumas perguntas, depois das quais estará livre para voltar. Mais uma mentira que o dito cujo aqui, né, como que chama ele? O Narmanson, que mergulhou nas profundezas do inferno, provocou a mentira. Antes, quando ele estava na fé monoteísta com fundamento judaico, vivendo o judaísmo, né, a mentira era um grande pecado, numa palavra simples para entender. Mas agora, a serviço do sistema, mergulhado nas profundezas do inferno, a mentira, entre aspas, né, é um doce sabor que sai dos seus lábios, aqueles que estão a serviço do sistema, ok? O nome da prisão, no seu original, era Shepalerk, que é a Espalermo. Já era suficiente para infundir medo no coração daqueles que o ouviam, mesmo que não seja preso. Quando um prisioneiro era encerrado ali, restavam-lhe apenas duas possibilidades. A primeira, já estava condenado, não sairia dali, né? E a outra, tinha de passar por um período de interrogação antes de ser sentenciado, certo? E para esta Shepalerk foi levado o Rabi Yosef Yitzhak, 2h20 da madrugada, né? É por isso que as escrituras falam, nós que estamos na fé monoteísta com fundamento judaico, nós trabalhamos de dia, que significa, nós trabalhamos às claras, não temos o que esconder. E justamente por não termos o que esconder, não temos medo, não temos pavor, e por aí afora vai. Mas eles trabalham de noite, que significa na obscuridade, nas trevas, né, nas sombras da escuridão, e por aí afora vai. Ou seja, sempre estão agindo de forma obscura, né, de forma falsa, enganosa, mentirosa. Mas não podemos esquecer que todo mal tem data de validade. Começa então um trabalho sobre a libertação do Rebbe Yosef Yitzhak, o sexto Rebbe. O Rebbe
foi aprisionado em 15 de Sivan. Seu interrogatório, feito por uma equipe de investigadores lideradas por Nachmanson e Lulav, netos de Hassidim. Vejam bem, né, que eles eram netos de Hassidim, netos de discípulos do Rabad, da Hassidut, dos Rebes, entendeu? E eles eram netos, ou seja, eles foram ensinados desde cedo nas sagradas letras da Torá. Mas a partir do momento que eles mergulharam, como diz os nossos mestres aqui, mergulharam de forma profunda, né, no inferno, aí só vai dar o que não presta, na verdade, né? Se prolongou durante toda a noite. Quando a sessão terminou, então Lulav disse ao Rebbe: dentro de 24 horas você será fuzilado. Dentro de 24 horas você será fuzilado. Então, esses que estão a serviço do sistema, eles gostam de aterrorizar. Eles gostam de incutir medo, pavor, terror, ameaças, mentiras. Eles destilam ódio. E muitas vezes dizem que estão a serviço do amor. Entendeu? Então, mas destilam ódio nas suas ações, nas suas palavras, nos seus atos. Então, o seu interrogatório, Lulav disse no final do interrogatório: dentro de 24 horas você será fuzilado. E os agentes da famosa GPU de Leningrado e aqueles daqueles que estavam ali junto com eles no serviço para esta finalidade, não puderam executar a sentença. Eles iam executar. Ou seja, em 24 horas, como disse o Lulav, eles iriam fuzilar o sexto Rebbe, o Rabi Yosef Yitzhak. Mas chegou 20, foi o prazo necessário que Lulav, sem saber, ele deu um prazo de 24 horas, exatamente o prazo necessário para que acontecesse o seguinte: foram impedidos pelas autoridades centrais devido às pressões que chegaram de todas as partes do mundo. O mundo inteiro ficou sabendo da prisão do sexto Rebbe. E o mundo inteiro começou a fazer pressão sobre as autoridades russas daqueles dias. No centro dos esforços internacionais para salvar o Rebbe estava o rabino Mordechai Dubin, membro do parlamento latviano, e o Dr. Oskar Kahn, membro do Bundestag alemão. Eles juntaram seus esforços em prol da libertação. Também somou-se a eles a Madame Peshkova, presidente da Cruz Vermelha Russa. Também fez o possível para salvar a vida do Rebbe. Estes esforços concentrados da parte de tantas pessoas foram coroadas de sucesso, pois a sentença de morte foi comutada para a pena de exílio interno, ou seja, 10 anos nas ilhas de Solovak. Porém, a essa altura, a Madame Peshkova interveio novamente na esperança de anular também esse severo decreto. Por quê? Porque se o Rebbe tivesse ido para a nova sentença, 10 anos nas ilhas Solovak, ele ia morrer do mesmo jeito, por causa das condições subhumanas ali, realmente, né? Um lugar excessivamente gélido, temperaturas abaixo de zero, e ali as condições que se tratavam os prisioneiros era subhumana. Não importava se a pessoa era realmente culpada ou era inocente. Caiu ali, os famosos 10 anos era para que saísse realmente morto dali, né? Saísse, como diz o ditado aí, ia sair com um paletó de madeira, né?
Ia sair com um paletó de madeira dali, né? Porém, os novos esforços da Madame Pskova conseguiu que a sentença fosse transferida para 3 anos de exílio interno na cidade de Kostrama, né? E então foi reduzindo, ok? Então, no domingo, no dia 3 de Tammuz, após 19 dias passados na fortaleza de Palermo, o Rebbe foi exilado para Kostrama, uma cidade com poucos judeus entre seus habitantes. E antes de partir para seu local de exílio, o Rebbe recebeu permissão de visitar a sua casa durante 6 horas. Às 8 da noite, ele deveria apresentar-se na estação ferroviária, onde embarcaria num trem com destino a Kostrama, né? Então, vejam bem, ele foi para a sua casa, ficou durante 6 horas junto com os seus, sem escolta, sem nada. Ele tinha a obrigação de apresentar-se no horário das 8 horas da noite, lá na estação ferroviária para embarcar. Aí você fala assim, puxa vida, ele poderia ter fugido. Será? Seria correto? Por quê? Porque se ele foge, ele está realmente fugindo a um destino que o Criador o determinou, primeiramente. Lembra de Jonas? O profeta Jonas, Yoná, entendeu? Segunda questão, se ele foge, ele não vai fugir com toda a família, porque não ia ter como fugir de toda a família, junto com toda a família. Então a sua família ficaria para trás, então a sua família iria sofrer os reveses da sua fuga. E isso também não era lícito. Ou seja, o Rebbe, ele simplesmente submeteu-se à vontade do soberano, não do sistema, mas do soberano criador dos céus e da terra, que ele criou tudo. Ele criou o bem e criou o mal. Ele criou aquilo que é favorável e aquilo que é desfavorável. E ele confiou apenas na providência divina, ponto. Deu o horário, ele se apresentou na estação ferroviária. E durante o percurso, o Rebbe foi acompanhado pela sua filha, a Rebbetzin Chaya Mushka, e o seu futuro genro, o Rabi Menachem Mendel Schneerson, e o rabino Eliavu Chaim Ataus. Na estação de trem havia uma imensa multidão de Hassidim que tinham ido se despedir e esperavam sua chegada. E antes de entrar no vagão, o Rebbe contemplou a multidão, dizendo-lhe palavras ardentes, repletas de orgulho judaico, enfatizou especialmente a necessidade de servir a Deus, mesmo ao custo da própria vida. Então ele disse o seguinte, abre aspas então para o sexto Rebbe Yosef Yitzhak, que todas as nações que povoam a terra tomem nota, todas as nações, isso inclui os Benei Noach, os não-judeus. É somente o nosso corpo, ou seja, ele está dando uma mensagem ali naquele momento, não somente para o povo judeu, mas ele estava dando uma mensagem para as nações, os futuros Benei Noach. Porque ele sabia muito bem que ia chegar um momento em que os Benei Noach teriam uma configuração junto com o povo judeu. Então, ele traz uma palavra de incentivo, de alerta, de consolo, uma palavra de fortaleza, tanto para os Benei Israel, como para as nações, os Benei Noach. É somente o nosso corpo que vai para o exílio. É somente o nosso corpo que se curva ao jugo dos reis. Ou seja, ele acatou a decisão das autoridades. Então é o corpo que se curva ao jugo dos reis. É somente o corpo que vai para o exílio. Nossas almas pertencem a nós. Não se curvam nem são exiladas. Devemos dizer isso em voz alta para todo mundo ouvir. E em tudo aquilo que diz respeito à nossa fé, a Torá de Israel, seus mandamentos e suas práticas, não existe homem que possa nos forçar
a obedecer aquilo que é contrário à Torá. Não existe poder de coerção que possam nos escravizar. Devemos declarar com toda a força da nossa tenacidade judaica e com nossa determinação de morrer. Se preciso for, como temos feito durante todos esses milhares de anos. Não toque nos meus ungidos, não maltrate os meus profetas. E este é o nosso pedido ao Todo-Poderoso. Não nos abandone, não nos esqueça, mas nos dê a força para não recuarmos das provações da carne. Ao contrário, para nos submetermos com júbilo. Toda a punição que eles infligem sobre nós por mantermos, a nossa posição na Torá pode ser estudada, onde as mitzvot possam ser cumpridas, conseguirá apenas estimular-nos a redobrar nossas atividades para o fortalecimento do judaísmo. Ou seja, o Rebbe está dizendo aqui, mesmo que vocês infligem sobre nós um local onde vocês chamam de prisão, mas mesmo nesse lugar, nós estudaremos a Torá, nós estudaremos as mitzvot, vamos cumprir as mitzvot, os mandamentos, preceitos do Eterno, porque ninguém conseguirá realmente tirar de nós o estímulo de fazer o nosso serviço a Hashem. Então, com estas palavras, ecoando em seus ouvidos, a multidão viu o Rebbe entrar no vagão e o trem, resfolegando, deixar a estação a caminho da cidade de Kostrama. Após uma viagem de 24 horas, o Rebbe chegou sendo saudado na plataforma pelo Rav Mishael de Vorkin, que o tinha precedido por alguns dias para aprontar um local para ele, em cumprimento do versículo de Bereshit, Gênesis 46, 28. E ele enviou Yehudá à sua frente para Goshen. Ou seja, com a enviada do nosso Rebbe, Yosef Yitzhak, para a cidade de Kostrama, ali ele enviou, antes dele ir, ele enviou o rabino Michael de Vorkin para preparar o lugar para a sua estadia ali naquela cidade do exílio. Então, naquela cidade onde ficaria no exílio, é ali que esse rabino foi à frente dele para preparar a casa onde ele ficaria exilado, e ali é onde que ele estaria fazendo exatamente os estudos da Torá, praticando a vontade de Hashem, o serviço a Hashem, e instruindo as pessoas que iriam até ele. Mesmo estando sob escolta, vigilância, ele estaria instruindo as pessoas dentro da própria Torá, ok? Então, se cumpre aí essa palavra bendita. Antes de nós prosseguirmos para o momento da libertação do sexto Rebbe, Yosef Yitzhak, uma pausa que a dona Edna chegou aqui, ó. Quase que eu derrubei. O cafezinho, ó o cafezinho ali, ó. Então, faz tempo que ela não traz um café, não é verdade? Então, vamos lá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, sherakon nihya b'divaro. Amém? E esse tempinho frio, um café quentinho, vai? Muito bem. Não estou provocando um ciúmes negativo em vocês, não, mas um ciúmes positivo, ok? Que vocês tenham um desejo ardente de qualquer dia, qualquer hora que o Eterno preparar, vocês venham aqui até a nossa casa. Por enquanto estamos em Pirajuí, mas estamos aí com planos de mudança para a cidade de Bauru e a nossa sinagoga Beninoa Regional Bauru, né? Para tomarmos um cafezinho juntos aqui, ok? Toda lavada. Amém. Ok? Vamos então para o momento da libertação do nosso Rebbe Menachem Mendel, ok?
aliás, do nosso Rebbe, o sexto Rebbe, Yosef Yitzhak, ok? Né? Efeito do café. É o efeito do café. Hag Hageulah, 12 de Tammuz, 5.687 do ano 1927 da Era Comum. Nesse dia, o Rabi Yosef Yitzhak soube que seu exílio em Kostrama chegara ao fim. Em 3 de Tammuz, que o Rabi Yosef Yitzhak foi exilado por um período de 3 anos na cidade de Kostrama, o comitê formado para resgatar o Rebbe decidiu pressionar em sua ânsia para assegurar a libertação incondicional. Voltou-se novamente para a Madame Pskova, a presidente da Cruz Vermelha Russa. Ela, de sua parte, intercedeu com as autoridades soviéticas do mais alto escalão, em busca do seu objetivo. Contra ela estava Messing, o chefe da GPU em Leningrado, que colocou todos os obstáculos possíveis para impedir a libertação do Rebbe. Ele também ameaçou que, no caso do Rebbe ser libertado e voltar a Leningrado, deveria ser imediatamente preso, outra vez. Veja como que o sistema age, entendeu? Veja como que o sistema age. Então, o que você está vendo por aí não é nenhuma novidade, é o mesmo sistema de outrora agindo na atualidade. Mas o sistema de outrora caiu. Aqueles que estavam a serviço do sistema de outrora caíram. Não é e não será nada diferente nos dias atuais. É permanecermos com o nosso bitachon, a nossa confiança em Hashem. Quando o Rebbe chegou a Kostrama, recebeu ordem de se apresentar todas as terças-feiras no escritório da GPU. Então ele ficava na sua casa de exílio, né? Hoje é conhecida aqui no Brasil como liberdade condicional, né? É mais ou menos isso, mas não é exatamente isso, né? Ele estava exilado, longe da sua terra, da sua casa, do seu povo, certo? Da sua família. E toda terça-feira ele tinha que se apresentar lá no escritório da GPU, né, o Serviço Secreto Russo, para poder assinar a carteirinha, que ele estava ali ainda, ok? Portanto, foi na terça-feira, dia 12 de Tammuz, que ele, acompanhado pelo Hassid Rebbe Eliyahu Haim Ataus, chegou para seu controle semanal e foi saudado calorosamente pelo funcionário da GPU e disse: "Você não precisa mais apresentar-se aqui. Recebemos instruções para libertá-lo e estou contente por ser o primeiro a lhe dar esta notícia." De fato, no dia 12 de Tammuz, era um feriado público em Kostrama e o documento de soltura não pôde ser entregue ao Rebbe, senão no dia seguinte, 13 de Tammuz. Numa carta que ele escreveu sobre o tema de 12 de Tammuz, o Rebbe explicou: "Não foi apenas a mim que o Eterno, bendito seja, libertou em 12 de Tammuz, mas todos aqueles que amam nossa sagrada Torá, cumprem mitzvot, e todos que levam o título de judeu. É uma libertação para todo o povo judeu." Esse dia, 12º do mês de Tammuz, é a data que comemora a libertação de todos aqueles que estão engajados na divulgação da Torá, pois nesse dia foi estabelecido aos olhos de todos que a grande obra que realizei ao disseminar Torá e resguardar a fé é legal segundo as leis do país. Ok? Ou seja, amados, todo país que tem leis sérias, nós obedecemos porque são leis que estão de acordo com a Torá. Entendeu? E toda lei que não é a favor da Torá, toda lei que é contrária à Torá, nós não obedecemos. Por quê? Porque não vamos violar a Torá. É isso que o Rebbe está dizendo. E quando ele diz, né, nos finalmente aqui, né, os nossos sábios dizem, né, que esse dia 12 do mês de Tammuz é a data que comemora a libertação de todos aqueles
que estão engajados na divulgação da Torá, aí entra também os Benei-Noach. Entendeu? Aí entra também os Benei-Noach. Nós sabemos que o sistema em si está desesperado, está louco. Você pode observar aí que aqueles que estão a serviço do sistema, na maior cara lavada, estão praticando abominações, violando leis, violando Constituição, violando regras básicas da sobrevivência humana. Estão cada vez mais na maior cara de pau, corrupção, mentiras, perseguindo pessoas que são pessoas do bem, pessoas que realmente são trabalhadoras, etc. e tal. Onde nós estamos vendo o sistema usando o quê? Trazendo, entre aspas, trazendo absolvição e liberdade para presos perigosíssimos e condenando, encarcerando a prisões pessoas de idade, homens e mulheres, jovens e velhos e velhas, a condenações absurdas por simplesmente terem apenas na mão a sua Bíblia e uma bandeira. Não praticaram nenhum tipo de crime, não praticaram nada, absolutamente nada de crime, literalmente falando. O sistema é o mesmo. Mudaram personagens, mas aqueles que estão a serviço do sistema têm data de validade, porque o sistema também tem data de validade. E todos aqueles que através da história, e nós podemos contemplar tanto pela própria Torá, pelos próprios escritos e os profetas, como a própria história contemporânea, todos aqueles que permaneceram fiéis ao serviço de Hashem, sempre tiveram a sua proteção, tiveram libertação, etc. e tal. Ok? E como diz o Rebbe aqui, o sexto Rebbe, Yosef Yitzhak, mesmo quando foi necessário, entregar a vida, ela foi feita com verdadeira liberdade. Não escravos. Simplesmente isso. Entendeu? Então, por isso fica aqui, as lições do sexto Rebbe, o Yosef Yitzhak Schneerson, que trouxe aqui na sua própria vivência, um exemplo também a ser seguido dentro desse aspecto aí. Ok? Então, que nós possamos aí cada vez mais sermos firmes na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? Para nós irmos para os nossos finalmente do nosso shiur de hoje, então vamos para a questão com referência àquelas 4 bênçãos ou 4 parábolas que Bilam trouxe com referência ao povo judeu. Nós estamos aí na Parashá Balak, a Parashá Balak, ela é a 7ª dentro do livro de Números, Bamidbar, no deserto, e dentro do ciclo 5.784 é a Parashá de número 40. Nós estamos aí nos capítulos 22, a partir do verso 2, até o capítulo 25, verso 9, da nossa Parashá da semana. Hoje nós vamos ver aqui, com referência às 3 primeiras bênçãos, dentro da palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, com muita propriedade, com muita didática, trazendo para nós a respeito disso. Com referência à primeira bênção, que está aí no capítulo 22, versos 39, até o capítulo 23, verso 12, Deus obrigou Bilam a louvar e abençoar os judeus. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel comenta da seguinte forma, disse Bilam: quem pode contar o pó de Yaakov? Aqui o povo judeu é comparado de forma positiva com o pó da terra. Assim como existem riquezas preciosas ocultas nas profundezas do solo, assim também há tesouros de fé pura em Deus e de profundo amor e temor a Ele,
ocultos dentro de cada um. Esses tesouros, às vezes, são difíceis de descobrir, assim como aqueles que se encontram enterrados no fundo da terra, que costumam estar muito abaixo da sua superfície. Apesar disso, os tesouros lá estão, e cavando, isto é, fazendo um esforço suficiente, é possível descobrir e trazer à luz tais preciosidades. Dentro desse aspecto aqui, né, Bilã ele olhou para o povo judeu e ele viu: quem pode contar o pó de Yaakov? Ou seja, diante do comentário do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, as suas lições para nós, então nós podemos contemplar aí que Bilã estava dizendo: ó, não tem como contar os sábios do povo judeu através das gerações. São milhares. Não tem como contar as qualidades do povo judeu, que se multiplicam em milhões. Não podemos, né, contar o pó de Yaakov, a sua Torá que vem do povo judeu, através de Moshe, os seus ensinamentos, a sabedoria de cada um, os livros que trazem conhecimento, sabedoria em níveis profundos e elevadíssimos. Então Bilã estava dizendo bem claro para Balaque: não há como contar o pó de Yaakov. E assim o Rebbe Menachem Mendel diz, o nosso Rebbe, esses tesouros precisam ser cavados profundamente. E muitas vezes, para que isso aconteça, nós precisamos passar por Bamidbar, no deserto. No deserto das provas, no deserto dos testes, no deserto é que é só você e Deus. E você precisa dar uma resposta. Ao seu redor e derredor existe um sistema bruto, cruel, que quer fazer como aqueles dois filhos de Hassidim, que nós vimos no caso do sexto Rebbe, que entregaram-se às profundezas do inferno e abandonaram a luz, a Torá e os seus ensinamentos. Então é você e Deus. E você vai estar nessa linha tênue. Ou você realmente faz como a semelhança, né, do sexto Rebbe, Yosef Tzahak, ou você foge e vai acabar chegando às profundezas do inferno, por assim dizer, ou você faz como o sexto Rebbe fez. Esta é a vontade de Hashem, então eu vou enfrentar a prova, eu vou enfrentar o teste. Apenas suplico a ti, Hashem, dá-me forças para persistir. Dá-me sabedoria para compreender o que não estou compreendendo no momento. Dá-me clareza para que essa escuridão desse sistema não venha ofuscar a tua luz em minha vida. E abrace os desafios. Viva Deus, viva a Torá, viva as 7 leis de Noah, vença o sistema e aqueles que estão a seu serviço, sem medo, sem covardia, sem terror e companhia limitada. Aliás, deixe estas coisas para aqueles que estão no sistema, a serviço dele, porque eles estão aterrorizados, eles estão apavorados, eles estão sabendo que pouco tempo lhe resta. E nós não, nós temos a nossa vivência aqui e agora, no tempo que chamamos de hoje, temos a promessa de Hashem da redenção final com o justo Mashiach, e ainda temos o Olam Rabá, o mundo vindouro, conhecido como vida eterna. Nós sabemos para onde vamos.
E se nós sabemos para onde vamos, por isso, quem pode contar o pó de Iácobe? A segunda bênção, né, num rápido comentário e no ensinamento do nosso Rebbe Menachem Mendel. Então, a segunda bênção está ali no capítulo 23, verso 13 a 26. Balaque levou Bilã a outro lugar com esperança de que dali fosse mais simples amaldiçoar o povo judeu. No entanto, uma vez mais, Deus forçou Bilã a abençoar os judeus, ao invés de amaldiçoá-lo. Então Bilã disse: Deus não vê o mal em Iácobe, ou seja, no povo judeu. Deus, o seu Deus, está com ele. Deus, o seu Deus está com ele. Hashem está com o seu povo. Hashem está com todos aqueles que confiam nele, se refugiam nele, seja judeu ou não judeu. Entendeu? No caso específico, sempre estamos traçando um paralelo com referência a Paraxá, como diz o nosso Rebbe, né, trazendo a Paraxá para os nossos dias. A razão pela qual Deus não vê nenhum mal em nós é porque ele nos enxerga como se já tivéssemos desenvolvido o nosso potencial de reorientar o nosso lado animal à divindade. Ou seja, como se tivéssemos utilizado a força bruta do nosso animal interior para buscar uma consciência divina mais elevada. O que nos permite conseguir essa transformação é a nossa alma divina, a centelha de consciência divina que se encontra no nosso interior. Possui uma faísca do poder irresistível de Deus e é por isso que temos a capacidade de dominar o nosso animal interno, a nossa alma animal. Ou seja, aqui o nosso Rebbe está dizendo que como se tivéssemos utilizado a força bruta da nossa alma animal, o nosso animal interior, para buscar uma consciência divina mais elevada. O que é essa força bruta desse animal interior? O nome já diz. É a força bruta, é a determinação. Nada e ninguém vai me parar em buscar cada vez mais uma consciência divina. Seja quem for, seja o que for, essa força bruta, determinação, ousadia, coragem, não ter medo de enfrentar o que é necessário para que cada vez mais eu venha buscar consciência divina, fortalecer a minha consciência divina, fortalecer a minha alma divina e seguir firme em frente no meu serviço, no nosso serviço ao soberano dos mundos. Então é esse sentido que nós estamos vendo o nosso Rebbe falando conosco. E a centelha de consciência divina, ela está em nós. Por quê? Porque em nós possui uma faísca do poder irresistível de Deus. A nossa alma divina é imortal. A força divina que há em cada um de nós, ela é irresistível. Nós ainda não experimentamos, é porque nós não tivemos a coragem de sair do nosso terreno, do nosso terroso, da nossa alma animal que nos prende, nos escraviza, para que nós não venhamos andar nas alturas espirituais. Mas aqui o nosso Rebbe está dizendo, essa força está em você. Essa força irresistível está em cada um de nós. Basta alimentarmos e fortalecer a nossa alma divina. E essa força irresistível não significa que você vai simplesmente pegar um monte aqui e transportar para o outro lado, como dizem alguns. Mas você vai fazer algo muito mais nobre e muito mais poderoso. Você vai transformar a sua alma animal em somar-se com a sua alma divina e juntas servir a Hashem,
contra tudo e contra todos, e não vai se acovardar diante do sistema, seja ele qual for, político ou religioso. Você estará firme no seu serviço a Hashem. Assim sendo, Bilã disse, ele não vê mal em Yaakov, ou seja, em outra palavra, dentro dos comentários do próprio Rebbe e do próprio Rashi, então fica, ele não vê o animal em Yaakov, ou seja, a alma animal. Ele vê a alma divina. Então, ele está olhando para você, ele está olhando para a sua alma divina, a qual ele formou, e ele tem um destino para essa alma divina, retornar à sua fonte essencial, Deus. E nós precisamos fortalecer exatamente isso daí, para que nós possamos seguir em frente, em marcha, diante realmente de toda e qualquer adversidade. Isto é, Deus vê que podemos conquistar o nosso animal interior porque Deus está com ele. Ou seja, Deus está dentro dele, o que refere-se à alma divina, que também está dentro de nós, nos possibilita transformar o nosso animal interior a associar-se com a alma divina e estar a serviço de Hashem. Ok? Essa é a segunda bênção. E para finalizarmos a terceira bênção, no capítulo 23 de Números, versículo 27 até o capítulo 24, verso 13. Em seguida, Balaque conduz Bilã a um terceiro lugar, pensando que dali talvez fosse mais simples amaldiçoar o povo judeu. Bilã encontrava-se a ponto de proferir sua maldição, quando de repente ele observou como era o acampamento do povo judeu. Distinguiu, em primeiro lugar, que eles estavam organizados em tribos, o que era unicamente possível porque também haviam sido fiéis em seus matrimônios, não houve misturas. Segundo, as tendas estavam dispostas de tal forma que ninguém podia ver acidentalmente o interior da tenda de outra família, ou seja, eram indevassáveis, ou seja, ninguém podia ver no interior da tenda do outro, né? Não tinha como invadir a vida pessoal e particular de cada família. O cuidado com tais detalhes presente na conduta recatada do povo judeu impressionou tanto a Bilã que, em vez de amaldiçoá-los por sua própria conta, decidiu abençoá-los. Ou seja, nessa terceira bênção, Bilã ficou tão abismado, tão maravilhado das tendas estarem posicionadas por tribos, que indicava que não houve mistura nos matrimônios, nos casamentos, cada um dentro da sua própria tribo. Segunda questão que chamou a atenção de Bilã, a posição das tendas, né? Eram 12 tribos, eram milhões de pessoas, e elas estavam posicionadas de tal forma que não tinha como uma família ver a intimidade da outra família. Então, quando se abria a tenda, né, a parte de entrada e saída, que era uma só, né, da tenda, então quando se abria a cortina, não dava-se com a casa de outro, a sua porta aberta, por assim dizer. Era sempre, ao abrir da tenda, dava na parede da casa do outro, ou da tenda do outro. Então ninguém via a intimidade da casa do outro, etc, etc e etc. Ok? Isso impressionou tanto Bilã que ele não precisou da inspiração divina para abençoar. Ele decidiu abençoar essa terceira bênção. Então disse Bilã, como são boas as tuas tendas, ó Yaakov, os teus acampamentos, ó Israel. Né? Aqui a lição para nós é que nunca devemos pensar que é importante preocupar-se apenas com as grandes questões relacionadas com o recato e a intimidade, e que podemos, por outro lado, ser relaxados nos detalhes pequenos e inocentes. Até os menores detalhes são importantes, a tal ponto de
poder transformar uma maldição em bênção, ou uma situação amaldiçoada em outra situação abençoada. Poderíamos pensar que tal atenção aos detalhes relativos ao recato seja necessária apenas durante o nosso comportamento no dia a dia comum, e não quando estamos em situações temporárias, passageiras, como quando estamos em férias. E aí daria para, entre aspas, relaxar um pouco com o rigor do recado. Vemos aqui que o enorme poder abençoador resultante dos pormenores da conduta recatada do nosso povo ficou demonstrado justamente quando os nossos antepassados viviam em tendas, os seus lares temporários no deserto. Ou seja, nessa terceira bênção, ou parábola de Bilã, ele ficou super emocionado, exatamente com o poder da modéstia do povo judeu. E é a lição que fica para nós, né? Homens e mulheres, né? Benei Noar, ou Ben Noar, ou Bat Noar, o seu recato ao vestir-se, comportamento, o seu testemunho dentro da sua casa para com seus vizinhos, parentes, amigos e conhecidos. A sua posição de recato em todos os níveis. E para os homens e as mulheres, o vestir-se de forma recatada, sem trazer uma visão sensual, que levam pensamentos para a questão sexual. É cobrir-se para poder, de fato, evitar que haja alguma conduta que não seja aprovada pela vontade divina, né? Por isso, né, o recato, a modéstia é algo muito importante para os Benei Israel, para os Benei Noar, né? Então, por isso, né, nada de roupinhas apertadinhas, roupinhas decotadas, né? Roupas transparentes, né? Condutas que possam levar à lasciva, desejos proibidos, e por aí afora vai. Então, o recato do povo judeu chamou tanta atenção de Bilã, comoveu ele de tal forma que ele não precisou da intervenção divina para abençoar o povo judeu. Ele se comoveu de ver isso. E por isso ele disse, né? Por isso que ele disse: como são boas as tuas tendas, ó Iacve, e os teus acampamentos, ó Israel. Ele estava dizendo, não há promiscuidade nas suas tendas, ou seja, não há adultério, não há vida sexual bizarras e companhia limitadas. E os teus acampamentos significam o respeito um para com o outro. Família respeitando as famílias. Os homens respeitando os homens e as suas esposas, as suas famílias. E vice-versa. Então, isso está dentro do recato. Por isso, como são boas as tuas tendas, ó Iacve, e os teus acampamentos, ó Israel. Amém? Que sejam estas lições permaneçam em nossas vidas. Amém, vem amém. Ok? No nosso próximo shiur, em Shabbat, né, depois de amanhã, nós estaremos falando da quarta bênção, e vamos trazer aqui, né, alguma coisa para alimentar ainda mais, né, a questão da vida de Josué, para que nós possamos aí também estarmos dentro dessa questão, a semelhança do sexto Rebbe, né, o Rabi Yosef Tzahak, né, não temos realmente nem medo e nem pavor de quem quer que seja, ok? Amanhã, sexta-feira, então, amanhã, ao pôr do sol, estaremos adentrando no sagrado dia do Shabat. Então, amanhã, os acendimentos das luzes especiais do Shabat serão às 17h19, ok?
e a partir das 20 horas nós estaremos através da Sinagoga Beninoa Regional Bauru, da cidade Sem Limites para o Brasil e as Nações, estaremos transmitindo por esse canal do Facebook a celebração do Shabat. Então, você que pode estar conosco de forma presencial, não permita que crie-se obstáculos para você estar presente, vença os obstáculos, né? Não deixe um cadarço amarrar-se no cadarço do pé do seu vizinho, o cadarço do pé direito amarrar-se no cadarço do pé esquerdo, e você não pode se locomover. Desamarre, né, as ataduras, desamarre aí os tropeços e companhia limitada, e tenha determinação, ousadia, vença sua alma animal, e diga para ela, você hoje... sexta-feira é dia de celebração do Shabat, estamos entrando no sagrado dia do Shabat. Então, você não vai ficar nessa mordomia de ficar aqui de forma virtual, né, no bem bom, né, sombra, água fresca e assistindo a celebração do Shabat. Você pode comparecer? Então, negócio seguinte, desliga o celular, vai para a Sinagoga Beninoa Regional Bauru, ou nas suas comunidades ou sinagogas, onde você estiver, e vá para a reunião presencial. Obviamente, com justos motivos, aqueles que não podem comparecer de forma virtual, estarão conosco aí juntos, unidos, em unidade, né, na mesma fé, na mesma imuná, na mesma confiança, no mesmo bitachon, juntos celebrando o Shabat, ok? Com a graça de Hashem, amanhã nós temos a celebração do Shabat. Desde já, a você família, a você comunidade e todas as comunidades Beninoa, desde já, Shabat Shalom. Até mais.